Eram os 3. E eles estavam lá no nosso lar antes de renascer. Sim. E eles estavam planejando juntos essa vida. O que a gente chamava de intermissão lá, né? O contexto de intermissão deles. No período intermissivo, os 3 estavam no nosso lar, né? planejando a próxima vida. Então eles tinham uma programação existencial. E aí o Isidoro fala uma frase lá no... Eu anotei tudo, cara. Fiquei no filme anotando. Ótimo. Mas aí o Isidoro fala o seguinte... Eles estavam falando justamente desse processo das missões, do projeto de vida, da programação existencial. E o Isidoro fala assim: existe um obstáculo enorme para cumprir a nossa missão. Nós mesmos. Cara, é muito bom. Isso foi impressionante. E você vê que esse Otávio, ele se perdeu nele mesmo, né? Sim. Na vaidade, no centro espírita ali, ele fazendo as sessões, ele vendo as meninas olhando pra ele, aqui já pegava vaidade. E aí ele usava esse processo todo pra sedução. E ele se perdeu nisso. Essa mensagem do filme de que, tipo, cara, vir pra cá é barra, cara. É barra, é difícil, todo mundo vai ter que... Isso é um espetáculo. A gente fica com falta de lucidez, a gente se perde nas tentações aqui da vida humana e tal. E, tipo, eu acho que realmente é algo que, assim, é o que mais todo mundo passa o tempo todo. E eles... falam isso, né? Você fala, cara, quantas vidas eu tô tentando? Agora eu preciso ir. Eles citaram... O Otávio fala isso. Fala isso. Teve uma frase, ele falou alguma coisa assim, que é a minoria que voltam... Não falaram completistas, mas a minoria que volta cumprindo a missão. Né? Que eles falam muito desse fracasso da missão, né? Teve uma frase, não lembro o detalhe, ele falou, a minoria que volta aqui, tipo, que consegue cumprir a missão. Isso é um ponto magnífico, porque... A gente pensar porque foi feito, foi planejado e porque vai dar certo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E a gente pode pensar até a própria Conscienciologia, por exemplo. A gente foi um grupo que se reuniu, um grupo grande, para fazer uma tarefa aqui. Quantos que eram para chegar que não chegaram, né? Quantos que eram para estar com a gente foram embora? E que às vezes até com razão, porque... as imaturidades, às vezes, né? A Conscienciologia é um desses grupos, assim como o grupo dele que eles estão relatando ali, que ele traz... A Conscienciologia, a comunidade conscienciológica é um grupo que a gente tá tentando fazer exatamente aquilo lá, que é o intercâmbio interdimensional de uma forma contínua. Só que do nosso jeito. Pesquisa, e a forma como a gente interpreta que é a melhor forma, que é o pensamento científico. Já imaginou que quando a gente descartar o corpo, fala, pô, consegui, mas vem os amparadores e fala assim, putz... Não foi 10% que era pra ter sido. Agora a gente já tá olhando pro outro lado ali também. Pode acontecer de tudo, entendeu? É por isso que a gente tem que estar ligado, né? E esse Otávio, ele teve uma... Você vê, né? Por exemplo, ele começou a cobrar pra atender. Sim, né? sim. Ele pegava dinheiro, assim, escondido. Ele manipulava também. Ele ficava seduzindo. Falsa, cara, isso foi muito legal. Uma coisa que chamou a atenção foi a questão do dinheiro ali, a lavagem de dinheiro. Algo que acontece no espiritismo, eles mostram isso. Ó, tem gente realmente que cobra um negócio que não era pra cobrar, que é pilantra, que forja, que frauda informação. E você vê, e daí isso você é muito legal ter mostrado. É muito legal. Porque daí a gente tem um conceito na Conscienciologia que é do assediador extrafísico, né? Sim. Que daí ali no próprio espiritismo eles chamam dos obsessores, né? Mas aí você vê que, assim, existem níveis e níveis de assediadores extrafísicos, né? E o Otávio, ali no filme, ele é... Esse é um ponto que eu acho bem legal da gente entrar aqui e aprofundar, que o Otávio, ele é um assediador profissional, né? Porque, assim, com todo o conhecimento que ele tinha... Você acha que ele chega a ser mega assediador, não? Ele tem potencial de ser mega assediador se ele escalonasse. Porque ele tava numa condição lúcida do que ele sabia o que ele tava fazendo. Tá? Então, eu vou entrar nisso, só deixa eu concluir esse raciocínio. Mas, assim, ó, o Otávio, ele era um... Eu acho que não era um mega assediador, eu já vou chegar lá no porquê que eu acho isso, mas eu acho que ele era um assediador profissional. Por quê? Porque ele sabe os mecanismos de como ele tem técnica para fazer assédio. Então o que acontece? Quando ele se sente com as pessoas em dívida com ele pelo que aconteceu ali em vida, ele consegue manipular num nível muito alto. O que tá acontecendo ali na família. Então ele chega lá no ouvido da menina, começa a quase levar ao suicídio, né? Manipular ela pra se suicidar. Ela quase se suicida. O menino também. Quase ela só não se suicida porque a irmãzinha dela tem uma projeção e vê o que tá acontecendo. Só colocar aí, essa menina eu acho que é a mais avançadinha da família lá. Você vê que ela sai do corpo, lúcida, volta. Tá? Mas vai falecer depois, o cara, enfrenta o cara lá. Vamos chegar nisso, porque todas as crianças do filme eles colocam como sensitivas, né? Então, mas aí o Otávio, cara, por que eu não acho que ele é um mega assediador? Que daí é um outro
outro conceito da Conscienciologia. Porque o mega assediador, eu acho que ele é uma outra estrutura. O mega assediador, ele tá numa hierarquia. Líder, né? Ele é um líder. Ele teria potencial de chegar a escalonar. O Otávio não é um mega assediador porque ele tá ali, querendo prejudicar a família. Ele tá meio sozinho. Ele não lidera outro O mega assediador, o mega assediador, ele coordena um grupo de assediadores. São os mafiosos daqui do intrafísico, chefe de quadrilha. Isso aí é o do extrafísico. Dá pra ver que é isso. Ele tá atendendo aos próprios objetivos, mas ele não tem, né, uma organização. Ele teria potencial. Tava muito que o mega assediador era assim, era no nível, assim, era do mesmo nível de vamos dizer assim, de atuação mesmo extrafísica do serenão, né? Aqueles que tinham o serenão no nível mais avançado e o mega assediador do outro lado. Do outro oposto, assim. Na outra moeda. O mega assediador, ele é um líder de uma baratrosfera. Ele cria karma com... Ele constrói karma ao mesmo tempo que o serenão vai limpando karma de uma maneira profissional. Tem um livro, pessoal, vai fazendo o oposto. Tem um livro que eu recomendo aqui. Rubens... Deixa eu ver o nome aqui pra mostrar pra vocês. Agora, só uma coisa. Agora, dentro da... Quanto você acha? A história do Otávio, a gente pode dizer o seguinte, que ele renasceu numa família, onde toda aquela família eram pra trabalhar no centro. Ele caiu fora da família antes. Ninguém da família trabalhou. Já foi um pequeno descompasso. Sim. Aí lá, ele já estava contraditório lá da própria caridade. Lá ele não gostava, ficar reclamando, não tem nada para dar. Reclamando de tudo. Aí ele começou a sair com as meninas, pegou uma lá, engravidou, pegou ela, caiu fora. Tratava mal o filho, pelo visto tratava mal a esposa. Então, acho que o principal ponto de desvio foi o trabalho que ele não fez e as emoções que corromperam ele, né? Esse livro aqui, Diálogo com um Executor. Esse livro aqui eu recomendo, até para vocês aqui eu recomendo, mas eu vou recomendar pro pessoal aqui. Quem quiser ler esse livro, e também tem audiolivro dele no YouTube ali para assistir. Isso aqui é um livro, pessoal, que é pesadíssimo. O que é esse executor? É um assediador extrafísico especialista em executar consciências intrafísicas. Matar os outros. E aqui mostra a fundo como que ele fazia isso, as técnicas que ele usava para fazer isso. E ele mostra na baratrosfera... Ele não é mais. O que acontece no livro? Eu vou passar mais ou menos um enredo aqui. Então, o que acontece? Esse executor, ele é um cara normal, vivia, daí ele tava dirigindo, teve um acidente e morreu. E aí acontece todo um enredo lá que ele fica... Tinha um amigo dele que fica com a esposa dele, dele começa a ficar com muita raiva daquilo e ele começa a virar um assediador da família ali. E é interessante que, assim, no primeiro momento, ele consegue ir pra uma comunidade tipo uma Nosso Lar, ele é recuperado, ele começa a ficar bem, aí os mensageiros lá falam assim, cara, você tá indo bem, a gente vai deixar você visitar a tua família. Quando ele faz essa visita pra família, ele vê que o amigo dele tá casado com a esposa dele, e aquilo desestabiliza ele totalmente. Recaída, né? E ele tem aquela recaída, e ele vai tão a fundo nesse negócio dessa perturbação, que ele vai para as coisas mais sombrias que tem dentro da baratrosfera, lá ele vira um executor, só que quando tá lá embaixo, no fundo do poço, mostra essa hierarquia do mega assediador, como é que funciona. Então ele mostra como que funciona essa hierarquia da liderança do mega assediador na baratrosfera. Mas ele foi do que ele viu. Ele serviu a um mega assediador. E ele mostra como que foi isso. Nossa, que interessante, né? Cara, é um livraço, mas assim, tem que ter estômago. Ele usou isso pra tentar justamente matar o amigo que tava com a... Cara, é uma baita de uma história, assim. Só que daí o que acontece? Ele é contratado, vamos colocar assim, pra executar um médium. Que é o cara que psicografou. Então, quando ele chega pra executar aquele médium, ele vê que é a única pessoa que ele não consegue executar. E aí ele fala, cara, o que esse cara tem de diferente? E ele fica lá anos tentando executar, aquele cara não consegue, de repente o cara consegue resgatar ele, consegue mostrar. Faz assistência. E faz assistência, e depois esse cara descreve toda essa história até chegar a trabalhar com esse médium, entendeu? Então é bem interessante.